Oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje eu tô aqui com a Michele Karen Santos. Ela é professora, pesquisadora e feminista. E também tá aqui com a gente o Flávio Urra. Ele é psicólogo, sociólogo e coordenador do programa E Agora José. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Hoje, o papo é sobre violência doméstica e justiça restaurativa. Uma ideia muito necessária para a gente trocar, considerando que a violência contra mulheres, cis e trans, passa por níveis individuais, institucionais e culturais. Ainda que existam complexidades e cuidados necessários quando falamos de justiça restaurativa em caso de violência doméstica, é importante que, levando isso em consideração, a gente possa conversar sobre possíveis caminhos práticos de transformação social. É por isso que está aqui com a gente hoje a Michele Karen Santos e o Flávio Urra para bater esse papo com a gente. Eu queria começar perguntando para você, Michele, como que você chegou assim nesse contexto, nesse tema? Qual que foi seu caminho para chegar até aqui? Oi, Débora, oi, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que, tem me mobilizado aí há alguns anos. Agradeço demais o convite. Inclusive, deixo uma sugestão para continuarem e acompanharem tudo que já veio antes aí de produção no podcast, porque tá bem legal, é bem incrível. E, bom, eu sou Michele, como a Débora já mencionou aqui meu nome. E pensar esse tema, na verdade, vem de uma longa trajetória, que nem é tão longa, mas para mim é super longa, porque realmente são muito tempo de vida, e de produção aí. Mas desde 2013, na graduação ainda, pensando sobre criminologias feministas, violências contra as mulheres, sistema punitivo, eu acabei descobrindo a justiça restaurativa. E ali, então, desde a graduação, é um modelo de justiça que eu tenho me preocupado e me debruçado para entender. Então, depois disso, ali finalizado a graduação, eu acabei vindo para Porto Alegre, finalizei em Brasília, vim para Porto Alegre. Por aqui tem o programa de Justiça para o Século XXI, tem grandes nomes como o professor Daniel Achute, professora Rafaela Palamola. Então, eu quis me aproximar da temática e acabei também me aproximando e tocando mais no campo da pós-graduação. Então, tanto no mestrado, agora no doutorado, é o que eu tenho pensado, é o que eu tenho debatido, violência doméstica, aplicação e possibilidade de justiça restaurativa, e tenho trabalhado com isso, em formações, em discussões também no campo político, com o movimento de mulheres. Então, de fato, é um tema muito caro, porque para mim não representa só a produção de ciência, Na verdade, representa realmente a possibilidade de outros modos de vida, pensar outros modos de justiça e o quanto isso pode contribuir para uma vida, das mulheres em liberdade, em segurança e também com o desenvolvimento de todas as suas capacidades. Muito obrigada, Michele. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, principalmente por essa perspectiva que eu acredito tanto, que é da produção científica aliada com a vida real, se a gente puder chamar assim. E Flávio, conta um pouco de você. Legal. Oi, Débora. Oi, Michele. Legal estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo. Eu sou psicólogo e sociólogo, e comecei a discutir essas questões de masculinidades foi lá nos anos 2001, quando eu fui convidado para fazer parte de uma equipe que existia. Era uma equipe que era uma parceria da Prefeitura de Santo André com uma ONG chamada Centro de Educação para a Saúde. E esse programa Gênero e Cidadania, a gente estava numa fase da cidade de urbanizar favelas. Então a cidade estava urbanizando 4 favelas, e a ideia era a gente entrar, ao mesmo tempo que a favela era urbanizada, a gente entrar com programas sociais. Então tinha uma equipe que entrava para discutir deficiência, uma equipe que entrava para discutir infância, outra para discutir pessoa idosa. E eu estava nessa equipe para entrar para falar de gênero e violência contra a mulher, com mulheres e homens, A gente já tinha essa proposta de falar também como os homens, porque a gente sentia que nós homens somos 50% da população,
e a gente precisa se envolver nisso, se a gente quer de fato acabar com a violência contra a mulher, os homens precisam estar nessa frente também e perceber que essa violência prejudica todo mundo, né? Não prejudica só as mulheres, mas prejudica toda a sociedade. Então a gente já naquela época começou a fazer esse trabalho. Aí depois de um tempo eu conheci um projeto que existia no Rio de Janeiro, que foi lá em 2002, que era um projeto de trabalhar com os homens autores de violência. Então naquela época nem existia a Lei Maria da Penha ainda, a gente fazia aquilo com a Lei 9.099, que era a lei de pequenas violências, né? Aquela chamada de violências de menor potencial ofensivo. E essa lei, nesse tempo, a violência contra a mulher começou a cair nessa lei. E a gente fazia grupos, então, de homens. E lá no Rio de Janeiro tinha uma experiência de fazer esses grupos de homens. E aí eu fui conhecer essa experiência, gostei muito. E a gente trouxe aqui para São Paulo essa experiência, por essa ONG. E montamos o primeiro grupo de homens aqui do estado de São Paulo, lá aqui em Santo André, nesses anos de 2003. Com os homens condenados por essa lei. Aí a gente teve, durante esse tempo, várias experiências com grupos de homens. Montamos grupos de homens em Diadema, em São Bernardo, em Santo André, em Guarulhos, em São José dos Campos. E eu comecei a me especializar nessa área, então, de falar com os homens. E mais recentemente, agora, em 2014, a gente implantou o programa E Agora José, na cidade de Santo André. A gente teve o privilégio, na época, a gente tinha uma Secretaria de Política para Mulheres na cidade de Santo André. E foi iniciativa da Secretaria de Política para Mulheres, que fez uma parceria com o Judiciário e com a Central de Penas Alternativas, e a gente implantou, então, esse programa que funciona até hoje, né, Jana? Nós estamos fazendo já 7 anos que a gente está executando esse projeto, e dialogando com os homens nesse sentido de diminuir a violência contra a mulher. Um pouco é isso. Muito obrigada, Flávio. Fico muito contente também da sua participação, considerando esse lugar que a justiça restaurativa tanto fala, né, de responsabilização, como é importante esse lugar de pensar ações práticas, né, de responsabilização, e como é importante trazer esse lugar da responsabilização quando a gente está falando de violência contra a mulher, né, e não somente falar das dores que isso causa. E tendo, né, em vista que é um assunto super delicado, né, um assunto super difícil, que carrega muitas questões complexas para a gente ter aqui numa roda de conversa, num papo descontraído, eu queria perguntar para vocês, assim, quais pontos vocês acham que são fundamentais para a gente iniciar uma conversa sobre esse assunto? Eu vou começar, então, aqui, pontuando umas coisas. Eu acho que, inicialmente, para a gente pensar tanto violência doméstica quanto modelos de justiça que acessem essas violências e tenham a capacidade também de acessar a vulnerabilidade dessas mulheres e as necessidades delas, né, bem como das suas comunidades de apoio, seus familiares indiretamente afetados, da pessoa também que veio, né, a cometer um ato danoso. Eu acho que o primeiro ponto, e eu tenho pensado muito justiça restaurativa a partir de uma justiça para as vítimas, né? Então, eu acho que seria pensar que as mulheres são plurais. E aí eu acho que o conceito, né, de interseccionalidade nos levaria a traçar debates e práticas tão complexas quanto o próprio conflito. Nesse sentido de pensar que violência doméstica não está, né, no singular, está no plural. Assim como as mulheres não estão no singular, elas estão no plural. E pensar políticas para essas mulheres, né, tem que partir das especificidades dessas mulheres. Então, pensar nas diferenças, né, que aqui não é para virar desigualdade, mas sim para essas diferenças comporem o que for ser construído. E aí a gente utiliza, né, da categoria de gênero, raça, classe, sexualidade, para compreender também o que essas mulheres vão buscar, quais as necessidades delas e quais são as estruturas de poder e de violência que perpassam, né, esses atos violentos. Então, pensar que essas mulheres são plurais, as violências são plurais, pensar também que estamos todos e todas envoltas em múltiplas redes de poder que estão não só no estrutural, né? Não só na violência estrutural.
mas também na subjetividade das relações. Então, não adianta achar que para um tipo de conflito, uma única solução, uma única resposta vai resolver. Porque quando a gente pensa isso, a gente está desconsiderando essas especificidades, né? Essas vulnerabilidades que são também constituídas a partir dessas especificidades. Então, a violência doméstica, né, ela é apenas uma das violências que as mulheres sofrem. As mulheres sofrem múltiplas outras violências. E hoje a gente sabe que na constituição dos movimentos, também na constituição do sistema de justiça, a violência doméstica ela tem, né, o holofote volta mais para ela. Mas é apenas uma das violências que as mulheres sofrem, mas antes disso, tem múltiplas outras violências que podem também colocar uma mulher numa situação de violência doméstica. Então, acho que partir, né, da ideia de que todos devemos, a todo instante, discutir, né, que as instituições, elas também mantêm estruturas de poder e opressão que devem ser questionadas, por isso que a gente traz muito dentro da justiça restaurativa, questionar também um pouco o próprio poder judiciário, essa forma de construir um imaginário social punitivo, e pensar que a própria família também é uma instituição, né? Infelizmente, ela também é uma das instituições que mantém essas estruturas de opressão. Então, o local privado do lar nem sempre é um lugar seguro. E nós vamos precisar pensar sobre isso, porque isso impacta diretamente a vida das mulheres, o desenvolvimento das suas capacidades e, inclusive, impacta diretamente a possibilidade de resistência a partir de uma consciência crítica. Então, acho que a gente poderia começar de muitos campos, né? Mas acho que começar a nutrir essas percepções talvez nos ajude a constituir um horizonte também mais plural. Ah, legal, Michele. A gente, assim, né, geralmente quando a gente, no caso, eu tenho nos últimos anos me concentrado muito nesse trabalho de falar com os homens, né, para fazer essa desconstrução. E a gente percebe, né, eu percebo a diferença que tem entre o discurso, né, que as mulheres já vêm fazendo, né, as mulheres já falam sobre isso há 50 anos aqui no Brasil, sobre o feminismo e enfrentamento às violências, né, as múltiplas violências. E a gente com os homens, o que eu percebo é que para nós homens essa discussão não chegou, ou se chegou muito pouco e para pouca gente. Então, a gente, de certa forma, o trabalho que a gente faz com os homens ainda é aquele trabalho de base mesmo, né? Os homens que eles precisam ainda ouvir coisas que as mulheres já superaram há bastante tempo. Então, a gente trabalha com eles num processo lento, porque mesmo os homens que chegam lá para nós condenados da Lei Maria da Penha, mesmo eles chegam para nós sem consciência nenhuma, porque nem aquilo que eles fizeram era violência, né? Para eles aquilo era um desentendimento em casa, não era violência, se sentem injustiçados, né? Eles sempre chegam com essa sensação de injustiça, achando que aquilo que eles fizeram não vale, né? Não valeria eles ter sido, muitos foram presos, alguns depois que saíram da cadeia vieram para nós, outros vieram diretamente para nós já logo na denúncia. Então, a gente faz um trabalho com eles ainda bem aquém mesmo do que o movimento já vem discutindo, né? No sentido mesmo de procurar dar esses primeiros passos, né? Esses primeiros conceitos para esses homens. Então a gente fala de coisas básicas, né? A gente fala do que é ser homem, da divisão de tarefas, a gente fala da violência contra a mulher mesmo. E é muito interessante que mesmo quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente aplica uma entrevista nesses homens quando eles chegam lá para nós. É interessante dizer que todos eles, apesar de serem condenados pela Lei Maria da Penha, todos são contra a violência. É interessante isso, que eles chegam lá para nós, você pergunta, faz algumas perguntas, você faz uma pergunta assim, você acha que em alguma situação uma mulher pode merecer apanhar? Eles falam, não. Você acha que a mulher deve denunciar qualquer tipo de violência? Sim. Você acha que um homem bêbado também deve ser denunciado? Eles falam, sim. Então a gente vai perguntando coisas e vendo assim que no discurso eles também são contra a violência, apesar de terem praticado. E aí você pergunta, né? Mas e aí, o que aconteceu? Como é que foi? E aí eles sempre contam uma história como se a culpada fosse a mulher, né? Quase todos vêm com essa história, que a mulher que começou, a mulher que empurrou, a mulher que bateu, e ele só foi se defender. Sempre
É desse jeito que eles chegam lá para nós. E aí a gente vai trabalhando com eles esses conceitos básicos ainda, né, conceitos básicos do feminismo. E a gente usa bastante a teoria de ideologia, né? A gente trabalha com essa lógica da ideologia, no sentido de que o machismo é uma ideologia que atravessa, né, as pessoas. E os homens reproduzem essa ideologia porque aprenderam, né? Eles aprenderam a falar e a agir dentro dessa ideologia. Só que aí, né, eu mesmo, eu até falei, comentei isso com a Débora, que uma vez uma pesquisadora a gente foi falar, a gente até dizia que fazia justiça restaurativa. Só que aí uma vez uma pesquisadora foi lá fazer uma pesquisa sobre isso, e a gente conversando com a pesquisadora, a gente chegou à conclusão que o nosso trabalho não é puramente justiça restaurativa. Que a gente pega alguns aspectos, sim, que a gente acredita que o ser humano pode mudar, que ele pode se tornar uma pessoa melhor, na lógica não punitivista, né? Mas não chega a ser 100% justiça restaurativa. Então, a gente trabalha muito mais nessa questão de só falar com os homens. A gente acha que a rede faz o trabalho com as mulheres, né? A gente sempre coloca isso. A rede faz o trabalho com as mulheres e a gente, como parte da rede, fica com essa fatia, né? Nosso objetivo é falar com os homens. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que esse homem tem que passar... Eu gosto dessa ideia, sabe? Que o homem tem que passar pela delegacia, ele tem que sentir o poder do judiciário, sabe? Eu acredito que ele tem que passar pela juíza, ele fazer uma audiência de custódia. Acho que tudo isso, eles chegam para nós com temor à lei. E eu acho que a vida na nossa sociedade tem que existir esse temor à lei, sabe? Essa coisa de que eu preciso respeitar a lei. E nós homens, a maioria de nós não respeitam, né? A gente tem uma coisa contrária à lei. A gente está vendo agora, nesse momento de pandemia, os homens ignorando totalmente as medidas de usar máscara e os cuidados que a gente não tem, né? Então, um pouco isso. Eu queria pegar um pouco do que vocês trouxeram, né? E problematizar aqui um pouco. Que é um pouco o que você falou, Michele, sobre a complexidade dos conflitos, né? A complexidade da mulher, então, por isso, a complexidade dos conflitos também. E eu ousaria dizer que eu entendo, até mesmo dentro da justiça restaurativa, que não há como existir uma única forma de justiça restaurativa, né? Não há como a gente pensar em uma metodologia apenas e uma fórmula que funcione. Porque justamente na minha concepção, né, a justiça restaurativa vem dizer que essa ideia de que a gente tem uma lei que serve para todo mundo, né, é mentira, né, no sentido de que não dá para a gente pegar a mesma forma que a gente trata o conflito de todo mundo igual, com pessoas diferentes, com contextos diferentes, com histórias diferentes, né? E aí é como a justiça restaurativa convida a justamente lidar com essa complexidade que é o ser humano em suas subjetividades, né? Porque tem esse lugar da escuta do outro, da construção de todo o processo, né, junto com o outro. Então, do meu lugar, assim, de facilitadora, um dos maiores desafios para mim é justamente sentar com as pessoas e apoiá-las para que elas construam o que faz sentido naquele caso, na história delas, e que nunca vai ser igual, né? É impossível ser igual porque não são as mesmas pessoas. Então, achei incrível você ter trazido isso, porque justamente é o que me norteia, assim, quando eu penso em justiça restaurativa, é essa abertura a complexidades, né? Essa abertura à construção do diferente a partir da complexidade de cada pessoa que está ali, né? Da mesma forma que, ainda que a gente encontre um padrão, né, dentro do machismo e dentro da violência de gênero, entender que ali aquelas pessoas também têm as suas histórias, né? E justamente por isso que não funciona a gente tratar sempre da mesma forma ou diferente. E aí, pegando também um gancho do que você trouxe, Flávio, eu acho muito interessante pensar que na justiça restaurativa a gente é convidado a sair do óbvio, né? Então, o que é óbvio para mim não necessariamente é para o outro, e geralmente não é. Que é esse lugar, assim, e eu vivo isso na minha família, com os homens da minha família, e vivi em outros contextos da faculdade, enfim, de relacionamentos, que coisas que para mim são muito óbvias, para o homem parece que não chega. E aí, né, eu diria aqui que não chega muito por conta de, se você tá nesse lugar de poder, né, se revisitar é uma coisa muito
não convidativa, né? Assim, de primeiro momento, vamos repensar as suas violências. E aí, alargando isso também para pensar que a violência está enquanto sociedade, né? Foi um pouco que a Michelle comentou de ser perpassada por vários lugares, né? Não só a doméstica, mas assim, a violência está em diversos lugares, assim como eu tenho atitudes violentas e a violência está aí enquanto forma de se relacionar, né? Não exatamente só com o que a gente considera crime, mas como a gente se relaciona enquanto sociedade. E eu problematizaria aqui, Flávio, uma coisa que você trouxe, achei interessante você falar isso, que é de ser importante esse temor à lei, né? Talvez seja o que funciona nesse momento de alguma forma, mas na justiça restaurativa, e aí vindo do direito também, né? Preciso colocar esse meu contexto para dar um pouco de sentido à minha fala. A gente tem entendido que o medo, ele, assim, da minha experiência, ele nunca convidou à transformação, né? Esse medo de punição, assim, nunca convidou a pessoa realmente se reavaliar. Porque, por exemplo, as pessoas, você relatou, achei muito legal você ter trazido isso, que os homens chegam nesses encontros achando que não fizeram nada, né? Ou que aquilo não era errado, que eles estão injustiçados. Então, é muito interessante como, ainda que o judiciário tenha punido, de certa forma, né? Porque, se eu entendi certo, eles vão lá depois de serem condenados, para eles continua sendo uma injustiça. Então, se eles não tivessem esse lugar de reflexão, né, dos seus encontros, eles, né, viveriam a vida pensando, mais uma vez que eu fui injustiçado, porque isso não é uma violência. Então, queria até já trazer para vocês e perguntar como que isso chega para vocês, como que vocês enxergam, né, esse lugar do punitivismo em relação à violência doméstica e também a outras violências que vocês queiram trazer. Então, o que, assim, eu acho que eu penso muito nisso, nesse movimento que a gente vive hoje, né? Eu acho que nessas condições de sociedade que a gente vive hoje. Porque, que nem eu trabalho com a rede, né? Então, a gente trabalha com serviço também que atende as mulheres e a gente se conecta com esses serviços e com a fala de gênero nesse sentido de que, quando a gente começou esse projeto, a gente, às vezes, ouvia críticas, né? As pessoas, não, vocês vão lá passar a mão na cabeça dos homens, vocês vão lá... o homem comete um crime e vocês, em vez de dar uma punição, vocês dão um prêmio para ele, né? Então, a gente ouvia algumas falas assim, nesse sentido. E o próprio... Muitas vezes o homem, essa coisa que acontecia muito na Lei 9.099, um certo deboche, assim, da lei, né? Porque ele cometia o crime e depois, no final do processo, a pena era ele dar uma cesta básica, assim, para a pessoa. E tudo isso, eu acho que somado com essa visão que a gente tem na nossa sociedade, que a nossa sociedade é uma sociedade punitivista, né? Que quer ver as pessoas sofrerem. Então, quando a gente pensa numa pena, né? O próprio nome que a gente usa, a pena, é no sentido da pessoa penar mesmo, né? A pessoa vai ter que penar, a pessoa vai ter que sofrer recebendo essa pena. E aí, só que assim, a gente, a partir do momento que ele chegou lá, que nem ele passou pelos ritos, né, do judiciário, ele muitas vezes se sentiu humilhado, se sentiu não ouvido. Aí quando ele chega para nós, a gente faz esse trabalho, né, isso que no nosso ponto é esse que a justiça restaurativa que a gente faz é essa, que a gente tenta restaurar esse ser humano enquanto pessoa. Então, os facilitadores vão ouvir. Porque, assim, uma coisa interessante no nosso programa, que ele chega para nós já com o processo encerrado já. Então, a gente até compara, as pessoas às vezes falam, mas se não fosse isso, será que ele melhora mesmo? Será que ele muda? E a gente sempre diz, olha, a outra opção que a gente tem na sociedade atual é a prisão. A gente tem duas opções, ou a prisão ou a pena alternativa. No nosso caso, a gente acredita que qualquer homem que sai da nossa pena alternativa sai melhor do que o melhor dos presos lá, que saiu da cadeia mais restaurado. Então, porque esse processo de liberdade, a gente acredita que inserido com afeto, né, que a gente ouve esses homens com afeto. Eles chegam lá, a gente não julga, a gente não sabe do processo deles, o que cada um fez. A gente trabalha totalmente com a palavra desse homem. Então,
E assim, ele está cumprindo uma pena, né? No nosso caso, ele está cumprindo a pena. A gente até diz isso para ele: olha, nada que você falar aqui vai te ajudar no processo. O processo já cumpriu. Você está aqui cumprindo uma pena igual se você estivesse dentro da cadeia. Ninguém fica lá perguntando pro preso quando ele saiu o que você aprendeu, você melhorou, você é um ser humano melhor. Então, e a gente faz esse trabalho com eles nesse sentido, de que para restaurar a humanidade dele, né? Porque a gente sabe que nesse processo de coisificação da mulher, o homem também se coisifica, né? Então, a gente quer restaurar o humano dele, né? E aí até através do respeito, através da ouvir as falas deles se ouvirem, né? Um ouvir o outro, o que está dizendo. E geralmente o resultado é muito bom quando eles saem de lá se dizendo melhores do que quando entraram, né? Do que quando entraram. Então, eu acho que esse processo funciona muito melhor do que uma ação punitiva mesmo, né? Debs, Flávio, esse tema, né, do punitivismo, ele é um tema muito complexo. E aí a gente vê essa dificuldade de abordagem também. A gente tem que cuidar, né, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente está pensando em violências contra as mulheres, porque a gente sabe, de alguma forma, que essa abordagem punitivista foi o primeiro recurso, né, para se trazer ao público um problema que era lido como privado, né, que é todas as violências que as mulheres sofriam nesse âmbito da família, onde existia, né, todo um controle e uma punição privada sobre os corpos delas, mas sobre os nossos corpos, mas o público não intervia ali. Então, quando isso vem ao público, né, e tira daquele lugar que só porque é privado não é político sim, e por isso também é passível de intervenção do público, a gente tem que lembrar que o primeiro recurso é o recurso do que já está constituído, tanto na sociedade, na cultura e no próprio direito, que é a intervenção do Estado com seu braço forte penal. Né? Então, a gente tem uma construção na nossa sociedade que, para as coisas serem lidas como proibidas, elas têm que passar por uma norma, né? Seja moral ou seja uma norma jurídica, e que essa norma deve ser obedecida. E claro, né, que os movimentos... Por que a gente diria que os movimentos de mulheres não poderiam se utilizar dessas estratégias? Hoje a gente sabe que muitos movimentos utilizam o direito como uma forma de disputá-lo, né, disputar esse direito e transformá-lo para que ele possa servir para as nossas demandas. E eu não sou do grupo que acha, né, que porque as mulheres buscaram esse recurso, o movimento de mulheres buscou esse recurso até constituir a própria Lei Maria da Penha, que esse movimento por si só seria punitivista. Ou o que se chama hoje não, né, mas que vem sendo construído aí conceitualmente como esquerda punitiva. Não é o que eu compreendo, porque eu acho realmente que se buscou esse instrumento, né? E que é totalmente legítimo também disputar o direito buscando transformá-lo. Mas tem uma questão que é o fato histórico de compreender as violências contra as mulheres e tentar, né, estar atuando na linha de frente para desmantelar essa estrutura violenta. Isso é um fato histórico e isso é, com certeza, uma grande conquista e luta, e faz todo um contexto, né, uma conjuntura política de trazer as vidas das mulheres para o centro. Então, a gente tem aí um cenário muito complexo, né, de como fazer isso, utilizar os instrumentos que a gente já tem aqui na nossa frente, buscar algo depois disso, mas ir para a sociedade, né, o que isso representa. E daí o Flávio trouxe a percepção, né, da importância da lei, da norma, que às vezes isso é bom. Eu vou trazer a percepção ao contrário disso, né, de que buscar normatizar todas essas questões sempre foi um meio mesmo de impor o medo. Se a gente volta lá para o direito penal, a gente sabe quais são as teorias que legitimam a pena. Né, o sistema de justiça criminal, o próprio sistema carcerário, traz isso muito à tona. Retribuição, vai pagar o mal com o mal, cometer um crime, pena. A própria teoria da prevenção. Vamos punir para a pessoa não fazer mais e para os outros tomarem como exemplo. Não faz, senão você vai ser punido também. Ou a própria ressocialização. Vamos ressocializar, né, resgatar através da pena. Então, é sempre uma imposição de medo, controle, vigilância, punição ao limite da exclusão e muitas vezes ao limite do extermínio. Então, esse sistema punitivo,
ele não tem oferecido resultados satisfatórios para as mulheres. Muitas pesquisas vitimológicas, né, pesquisas com mulheres vítimas, demonstram que muitas vezes as mulheres buscam algo e elas não encontram no sistema de justiça. Mas esse punitivismo é o que constitui o imaginário social do reconhecimento público da violência. Então, a gente entra aí, né, num cenário de realmente o que fazer. Nós estamos mesmo num fogo cruzado. Mas eu também faço um convite de a gente tentar desconstruir essa abordagem punitivista. Porque essa relação obrigatória que vem se construindo de crime, precisar de uma punição e a sociedade ter que legitimar, isso é o que configura o nosso sistema penal como esse sistema penal, né? Não só o nosso no local, mas no globo mesmo, como o sistema mais autoritário, violento, que se tem conhecimento na humanidade. E que está entre a dicotomia do certo, errado, herói ou bandido, a vítima e uma vítima muito passiva, um agressor muito ativo e que tira sempre o lugar dos sujeitos, né, essa subjetividade. E aí o punitivismo, ele vem para nos mostrar, o sistema de justiça criminal é um sistema que produz uma série de práticas excludentes, né, muito seletivo, com extermínio de grupos específicos, e aqui a gente está falando de jovens, mulheres, homens, negros, periféricos, que também nas marcas da sua sexualidade são muito mais reprimidos, e que esse sistema, ele não tem como oferecer algo totalmente diverso para as mulheres, porque ele vai reproduzir, em alguma medida, o que as mulheres já encontram na sociedade, o sexismo, o machismo, o patriarcado, e vai reproduzir para os homens também. O que o Flávio falou de trabalhar com os homens a partir de outros marcos é super importante, porque a violência doméstica não é só das mulheres, né? Não é só sobre as mulheres, é sobre toda uma construção social que leva as mulheres a essas violências a partir de participação de outros sujeitos. E esse trabalho com os homens a partir de outros marcos é muito importante, porque quando o sistema entrar, ele também vai entrar reproduzindo as mesmas violências. E a gente sabe, né, que hoje o impacto no sistema carcerário em relação à violência doméstica, ele é baixo. Mas a gente sabe também que, majoritariamente, as pessoas que estão e chegam ao sistema de justiça criminal através de juizado de violência doméstica, tanto vítimas como agressores, são pessoas negras periféricas. E muitas pesquisas já nos demonstram isso, né? Então, acho que é um convite para a gente pensar o que isso significa, porque isso não está, de forma alguma, desconectado com o cultural, político, social, econômico e o que numa perspectiva hegemônica, isso quer mostrar e determinar para a sociedade no geral. Sim, e até pensar, né, Michele, que quando você falou que o judiciário, né, reproduz o que ela já encontra na sociedade, tanto para a mulher quanto para o homem, pensar que também que as instituições são feitas de pessoas, né? Então, esse lugar da instituição como algo imaculado, sagrado e que tem toda a sua reputação incrível, assim, né? Quando a gente pensa em justiça restaurativa e transformação institucional, transformação cultural, a gente lembra que são pessoas que sustentam uma cultura institucional, é uma cultura que sustenta uma instituição. Então, é muito natural, digamos assim, que se a gente vive uma cultura de violência e punitivista, que as instituições sejam pautadas nisso, né? E a gente encontra isso em diversas instituições, como a família, como o judiciário, como as escolas. Então, a gente está falando de uma necessidade de transformação de pessoas e de instituições, né? De uma forma mais ampla. E pensar que, eu lembro que na época da faculdade de Direito, quando a gente foi estudar política pública, eu achei muito interessante pensar como essa lógica, né, de norma, essa lógica de lei, de criar crime, ela serve muito para a gente não pensar em política pública, né? Porque é muito mais fácil você criar um tipo penal para dizer que você está lidando com aquele problema do que você realmente destinar recursos e estrutura para se pensar a política pública de transformação social, né? Então, não dizendo aqui, e aí eu tento muito fugir desse lugar do certo e errado, né? Mas dizendo que um é totalmente errado e o outro é totalmente certo, mas é pensar quais são os caminhos possíveis de transformação quando a gente está falando apenas de uma mudança penal ou de criar mais tipos penais
sem pensar exatamente na estrutura disso tudo, né? E como cuidar dessa violência enquanto cultura e não somente enquanto crime, né? Porque crime é algo que alguém determina que é. Mas para além do que a gente chama de crime, tem 300 mil condutas que são tão violentas quanto e que a gente não olha porque não está nesse lugar que você comentou do público, né? Não está nesse lugar do preocupação social. E aí eu queria te perguntar, Michele, como que você enxerga, assim, já que você falou de caminhos, como que você enxerga a justiça restaurativa, assim, nesse caminho? Bom, a justiça restaurativa, quando, né, pensando mesmo na violência doméstica, ela acaba entrando e se desenvolvendo enquanto um caminho por várias questões, né? E a primeira delas, eu acho que eu sempre gosto, quando eu tô dando uma formação, um curso, até no nosso canal ali, Justiça Restaurativa Crítica, a gente debate muito sobre isso, é de nunca esquecer quais são os movimentos impulsionadores da justiça restaurativa. Porque a gente consegue entender um pouco melhor o porquê que, né, ela vem, ela surge. Não é do acaso, é de uma necessidade, né, de uma emergência. E ali, entre aqueles movimentos impulsionadores, está o movimento de mulheres. O movimento de mulheres denunciando o sistema de justiça criminal. O movimento de mulheres denunciando a forma como elas são tratadas, e não só como vítimas, mas também quanto autoras de crimes, né? Então, o movimento de vítimas também está ali, questionando, enquanto movimento impulsionador, ao lado do movimento contra o encarceramento, o movimento pelo direito civis, o movimento negro, a emergência do pensamento crítico com propostas do abolicionismo penal, todos esses são movimentos impulsionadores. Então, por óbvio, né, não teria como o movimento de mulheres estar impulsionando a justiça restaurativa e a justiça restaurativa acabar não surgindo como um caminho para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, eu acho que está muito ligado com esse impulso, né? Mas não necessariamente, essa é até uma pesquisa que eu estou tentando desenvolver agora no meu doutorado, de entender se no Brasil esse movimento de mulheres, ele realmente impulsiona a justiça restaurativa. Mas num contexto mais global, ele está muito presente. Então, a justiça restaurativa, ela acaba vindo, né, como uma proposta no sentido de trazer as mulheres também para o centro, né, da disputa do conceito de justiça. E não só uma mulher que é uma mera informante, que entra ali pela porta do judiciário para pedir uma ajuda e levar suas necessidades e sai dali sem entender do que se trata, sai dali acuada, funciona como uma vítima e ao fim recebe uma resposta, né, de alguém que não tem conhecimento da sua história. Então a justiça restaurativa ela vai se colocar ali como, olha para mim, eu posso ser um caminho para a resolução disso. Por quê? Porque eu posso oferecer formas de reparação, de reconhecimento da sua dor, né? E do despertar de uma consciência crítica sua, de compreensão das próprias opressões, né? Que te eleve as suas potencialidades a nível de empoderamento, que nunca é individual, né? Sempre coletivo. E também de uma construção de uma memória histórica, de você poder comunicar a sua violência. E que isso seja uma forma de construir, dentro das instituições ou fora das instituições, memória sobre o seu corpo, né? Sobre o que você, também os seus sofrimentos e o que isso pode se ressignificar enquanto um empoderamento. Então, a justiça restaurativa, quando a gente está pensando em comunidades, também serve muito, né, para a construção de comunidades fortes e laços de solidariedade. E aí eu trouxe muito na minha dissertação de mestrado, no sentido de que, vendo, né, acompanhei por 2 anos juizados de violência doméstica, fazendo a minha pesquisa, juizados que implantaram programas de justiça restaurativa, acompanhei, mapeei, detalhei e vi ali que muitos, fazendo práticas potencialmente restaurativas junto às mulheres, aquelas mulheres formavam uma comunidade. Não é comunidade apenas territorial, mas é comunidade a partir do sentir, né? Do sentir como um método. E ali se criava muito laço de solidariedade, de se reconhecer na dor da outra e a partir dali despertar uma consciência sobre violências. Eu vi em momentos de práticas restaurativas mulheres chorando, práticas potencialmente restaurativas, né? Que a gente chama, não restaurativas. Mulheres chorando e dizendo, eu acabei de descobrir que eu sofro violência. Né? E isso transformar aquele grupo em um grupo forte,
com laços, né, de reconhecimento. Então, essa comunicação pública da violência sobre outros padrões, sobre outro padrão, né, de resolução daquele conflito que realmente possa ser mais satisfatório, é o caminho que a justiça restaurativa tem a oferecer, né, e que vai se basear nas expectativas dessas vítimas, claro, né, concedendo protagonismo a todos, inclusive ao próprio agressor, mas o núcleo identitário dessa resolução não é a punição. É utilizar de práticas que comuniquem os valores e os princípios da justiça restaurativa, que é diferente da racionalidade penal, que vem justamente para se colocar contra uma tradição inquisitorial, autoritária, violenta, punitiva, e, na verdade, oferecer um caminho de chegar a acordos que tragam resultados para o presente e também para o futuro. E, claro, né, isso aqui a gente está falando de o que a justiça restaurativa pode ser como um caminho, mas a gente se lembra sempre que o caminho, ele também vai ser construído por pessoas, por grupos, e nem sempre vai se oferecer o que realmente a gente está discursando, né? Por isso que é importante, quem está na prática do dia a dia, não se esquecer dos movimentos impulsionadores, dos valores e princípios da justiça restaurativa que não tem no seu núcleo identitário a punição, tem outras formas de vida, outras formas de justiça, né? E que, inclusive, a gente sempre, quando pensar sobre justiça restaurativa, se coloque muito presente ali em disputar o próprio conceito de justiça, né? Acho que também é um conceito que está aí em transformação. E muito se fala de justiça restaurativa, mas tem dois autores que eu gosto bastante, que é o Frederic Gross e o Anthony Garapon, que trabalham com justiça reconstrutiva, né? Não restaurar o que se tinha, mas ir muito mais na raiz para reconstruir. Reconstruir sobre também outros padrões, não só de sociabilidade, mas também de enfrentamento ao que a gente tem no campo político, social, econômico, está tudo muito interligado. Sim, e o que eu ia colocar a partir da sua fala, que para mim faz muito eco aqui, é que também duas coisas que eu ouço muito quando a gente fala de justiça restaurativa, né, e que as pessoas que não atuam na área têm como, sei lá, como crítica, se eu puder assim chamar, até trazer o que o Flávio trouxe, né, também já ouvi muito de, justiça restaurativa quer passar a mão na cabeça das pessoas, quer fingir que nada aconteceu. Mas eu sempre acho que quem fala isso nunca passou por um processo de justiça restaurativa, porque descobriria que é muito mais difícil você se revisitar nos seus padrões de comportamento e se responsabilizar do que, de fato, ter uma punição que você só leva para casa como foi uma injustiça, né? Mas eu queria trazer em relação ao que você falou, Michele, que é essa ideia que tem da justiça restaurativa como, é o encontro da vítima com o agressor, né? Então, que absurdo você juntar uma mulher que sofreu uma violência doméstica com quem a agrediu. E aí eu gosto muito de colocar que a gente, né, se inspirou também em muitos modelos norte-americanos, canadenses, neozelandeses, para a prática da justiça restaurativa aqui no Brasil, né? E isso não quer dizer que a gente precise utilizar a metodologia da forma como ela chegou para a gente, porque não dá para considerar o Brasil sem todo o seu contexto de desigualdade social e de desigualdades de poder, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica e justiça restaurativa, a gente não está falando em encontro entre vítima e agressor, caso isso não seja confortável para a vítima. E aí, colocando, né, o que você trouxe, que é esse foco em quais são as necessidades da vítima e como que a gente vai cuidar juntas, né, dessas necessidades e dessas possibilidades de construção do justo e que não passam necessariamente por esse encontro. Justamente esse trabalho que o Flávio traz, né, e o trabalho que é feito com as mulheres, não necessariamente, e muitas vezes não é esse encontro, considerando toda essa desigualdade de poder e todas essas relações muito frágeis que a gente tem entre a consciência da violência e a perpetuação dela, né? E outro aspecto que falam muito é sobre essa restauração, né? Tipo, o que é restaurar as relações? E aí muito vem nesse lugar do trazer o que era antes, né? E a Juliana Tonch é sempre para mim uma referência em relação a isso, que é entender a restauração não como devolver a relação ao estado que estava, mas é pensar o que vai ser restaurar para essas pessoas. Porque muitas vezes é nunca mais se falar, às vezes é não ter mais relação, né?
E tá tudo bem, isso não quer dizer que não teve restauração, porque aqui as pessoas colocam muito restauração num lugar romantizado, né? Tipo, restaurar relações e as pessoas ficarem bem e se amarem e, né, fingir que nada aconteceu. Mas, pelo contrário, para mim, restaurar é você poder passar por um processo em que você se entende enquanto autônomo de decidir, né, de que forma essa relação vai se dar daqui para frente. Porque se voltar ao que era antes não faz nenhum sentido se a gente pensar em algo novo, né? Em transformação de conflito, em transformação de relações, não faz sentido voltar ao que era antes. Então, e eu acho que tem todo o cabimento, todos esses questionamentos, trazendo a ideia de que é algo muito complexo e algo muito profundo e estrutural, né? E aí, queria perguntar para você, Flávio, quais são os desafios que você consegue notar, assim, de trabalhar com o que você trabalha, né, no projeto E Agora José, e trazer um pouco de quais as possibilidades que você enxerga, assim, para um novo caminho e mudanças efetivas nesse cenário da violência contra a mulher. Bom, muito legal. Eu estou adorando ouvir vocês, porque de fato eu li muito pouco sobre justiça restaurativa. Eu só ouço realmente falar o que se fala aí popularmente, né? Não tenho uma profundidade sobre o tema. Então as pessoas às vezes falam, né? Vocês fazem justiça restaurativa. E depois, como eu disse para vocês, uma pesquisadora falou, não, vocês não são justiça restaurativa. Então, mas eu estou gostando muito de ouvir vocês, tanto a Débora como a Michelle, porque coloca esse lugar de profundidade, né? Para mim, o que eu ouço de justiça restaurativa é muito aquele processo que foi feito na África do Sul, né? O que eu mais conheço é aquele processo que foi feito na África do Sul, do apartheid, e depois daquele processo de conversar, né, com as pessoas, das pessoas se colocarem, das pessoas se responsabilizarem pelos seus crimes, pelos seus erros. E eu sempre penso nisso também, assim, com os homens que a gente trabalha, como que você pode falar com esse homem para despertar nele essa responsabilização, né? De que forma? E cada um deles tem um gatilho diferente, né? Cada um deles tem uma brecha diferente para a gente colocar a cunha, para a gente tentar tirar do lugar, né? Mover essa pessoa das suas convicções. E como nós somos uma equipe grande, tem muitos facilitadores, cada facilitador também usa de uma estratégia sua, né? Da estratégia pessoal. Uns tem uma fala mais doce, outros uma fala mais contundente, uns são mais brincalhões, e cada um do seu jeito consegue. Eu acho que aquilo que a gente fala talvez na figura do espelho, né? Que eu acho que nós facilitadores a gente procura se jogar como um espelho, falando, olha, se eu fui capaz de romper com o meu machismo e ser um homem menos machista, você também consegue, né? E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de como que a gente fez, e às vezes o que a gente está dizendo para aquele homem é o que a gente está dizendo para nós mesmos, né? Para a gente mesmo se transformar. E eu vejo isso muito nos próprios facilitadores, né? Eu fico observando como que um facilitador, às vezes, ele começa... A gente tem um curso, né? Que a gente faz, um curso de gênero e masculinidades, que a gente dá, que é um curso para formar facilitadores. E aí as pessoas, quando fazem o curso, muitos chegam para nós e querem entrar para a equipe. Quer entrar para a equipe do E Agora José, para ser um facilitador também dos homens. E a gente vai percebendo esses facilitadores, como que ao longo do tempo o discurso deles também vai melhorando, você vai ver a aceitação deles com eles mesmos vai melhorando, como que a fala vai se tornando mais instrumentalizada no sentido de desconstrução do machismo, né? Porque a gente fica naquele enfrentamento com esses homens, dessas ideias, né, das ideologias, das ideias enraigadas neles, e a gente vai procurando essas brechas para desconstruir, e a gente percebe esse movimento de transformação, né? A gente vê um movimento de transformação mesmo, como que esses homens, os facilitadores vão se transformando, e os homens também vão se transformando, e a gente vai construindo alguma coisa melhor, né? Alguma coisa melhor do que existia antes. Então, nós também, né? A gente acaba se sentindo também seres humanos melhores do que éramos antes de entrar. Porque uma coisa que acontece muito ruim nessa construção da masculinidade, essa masculinidade tóxica, essa masculinidade machista, né, que a gente vive,
é que os homens vão se desumanizando, né? A gente percebe como os homens se desumanizam. E todo esse trabalho que a gente faz com eles é nesse sentido de voltar a humanizá-los, né? Trazer eles de novo para o humano, trazer eles de novo para a questão do respeito, do cuidado, e ver essas sensações, esses pensamentos, essas características, né, humanas como positivas, né? E não mais como negativas. Porque na construção do machismo, quando a gente aprende a ser homem, a gente aprende que tem que ser bruto, que tem que ser rude, que não pode cuidar de ninguém, que não pode demonstrar afeto, que você tem que se tornar uma pessoa violenta muitas vezes, né? Que a nossa aprendizagem é totalmente calcada na violência, né? A gente aprende a ser homem como exercício da violência. E a falta total de cuidado, né? Os homens, a gente não pode fazer carinho um homem no outro, a gente não pode falar de afeto um homem para o outro. Para as mulheres, a gente só direciona erotismo, né, sexualidade, e para os homens, brutalidade, né, violência. Então fica um ser humano muito pobre, né? A maioria dos homens se tornam seres humanos pobres. E internamente ele tem tudo lá, né? Todos os recursos, toda a potencialidade para se tornar um ser humano melhor. E a gente lá nas oficinas, quando consegue despertar, né? Quando consegue mexer com esse homem acaba também se tornando mais feliz, né? A gente percebe isso. Esse homem acaba se tornando mais leve, tira esses pesos, né, dos condicionamentos machistas e se torna um homem mais suave, mais leve, mais tranquilo em exercer sua humanidade, né? Se tornar mais humano. E nesse ponto eu acho que tá, né, essa coisa, né, da transformação, né? Onde que a gente pode transformar uma sociedade em algo melhor. Sim, e para mim tá conectado até com a transformação individual, né? Porque para mim justiça restaurativa é eu também, Débora, ressignificar os meus padrões de comportamento e as minhas questões e até passar por um primeiro momento de aceitar minhas sombras e entender o que a gente faz com elas. E não buscando um lugar de perfeição, né? Mas buscando um lugar de compreensão e de coletividade que eu acho extremamente importante. E até pensando, aqui você falando, Flávio, sobre todo esse processo e aí o quanto isso é justiça restaurativa, o quanto não é, ainda que eu compreenda também a importância, né, dessa mínima definição do que é justiça restaurativa, mas eu acho muito interessante ressaltar aqui que essas práticas que você traz se encontram muito com a filosofia da justiça restaurativa, né? Nesse lugar de afeto e de cuidado, e como o afeto ele pode transformar sim, né? Não só pode, como transforma. Tanto essa mulher violentada, né? O afeto da escuta, o afeto de estar junto, como também o afeto com esse agressor, né? Que ele não é só agressor, né? Ele é um ser humano com suas complexidades e subjetividades também, né? E como é difícil e desafiador pensar tudo isso junto. E acho que é com essa ideia de inacabado, né? De papo que duraria por 1000 horas, que eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, a presença de vocês nesse papo. Para mim foi muito importante poder falar sobre isso dessa forma cuidadosa e ao mesmo tempo profunda, e dizer que foi uma honra estar ao lado de vocês para trocar essa ideia. Eu que agradeço, Debs, foi um prazer ouvir mais sobre o projeto aí que o Fábio tem desenvolvido, incrível, vamos conversar mais sobre. E Debs, parabéns pelo podcast, por trazer esse tema ao debate. Acho que você trouxe ali um ponto que é essencial, né? Hoje em dia existe uma grande resistência, não hoje em dia, ela já vem mesmo de um período, uma resistência de pensar em outras formas de resolução de conflitos para esse tipo de crime, para esse tipo de situação, né? Porque a gente ainda não sabe o que a mulher tem que mediar, o que ela tem que restaurar, né? E, enfim, muitas questões. E a gente, de fato, tem que estar preocupado com desequilíbrio de poder, com banalização de violência, de não expandir as redes de controle, de pensar as práticas que cabem nesse conflito. E que bom que você abriu espaço, né, para iniciarmos esse debate, que de fato a gente passaria um tempão aqui discutindo,
mas que é sempre um momento de convocar, né, que vários setores se envolvam. Não é um trabalho apenas das instituições, não é um trabalho só de 1 ou 2, 3 pesquisadoras, pesquisadores. Realmente é a soma de múltiplos esforços para desconstruir um pouco esse imaginário punitivo, que é controlador, é vigilante, e acreditar que outros caminhos eles são possíveis, né? E que nesses caminhos aí tenha no centro das suas propostas o corpo e a vida das mulheres em toda a sua grande pluralidade. Então, te agradeço muito pelo espaço, pela discussão, e agradeço também o Flávio pelas trocas e compartilhamentos. Eu que agradeço você, Michele, a Debs também. Obrigado, foi muito bom ouvir vocês, foi muito bom me aproximar desse universo e ver, enquanto vocês falavam, como que vocês falam de coisas que eu acredito também, né? Vocês falam de coisas que eu tinha, mesmo que às vezes intuitivamente, sem muita profundidade, mas isso ajuda bastante a gente a pensar em caminhos mesmo, né? E eu gostei muito, eu vou até me inteirar mais sobre isso. Gostei bastante de estar aqui com vocês e estar trocando, né, com vocês, e tá vendo, é sempre bom a gente às vezes estar nesses trabalhos nossos, a gente às vezes se sente meio solitário, né, ou solitária, e quando a gente acha outras pessoas, parece que isso nos fortalece também, né, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de loucura institucional, né. Mas valeu, obrigado, Michele, obrigado, Débora. Eu que agradeço e muito obrigada a você que ouviu. Se quiser acompanhar mais, me segue no Instagram no @papodebs e daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!